Antes de abrir para as perguntas, só respondendo a questão da regulação, que eu acho importante, não é que eu tenha caído em contradição ou talvez tenha deixado mal explicado. O arcabouço institucional, regulatório, ele é importante. Eu não discuto isso. Eu acho que é fundamental ter algum grau de regras do jogo, né? O futebol, para funcionar bem, tem que ter regra do jogo. A Helena é botafoguense, não entende tanto de futebol, senão não seria botafoguense, mas gosta de sofrer também, por isso apoiou os tucanos e tudo mais. Mas a verdade é que para o futebol funcionar a contento do espectador, inclusive, tem que ter certas regras no jogo. Só que qual é o segredo, né? Poucas regras claras, objetivas e isonômicas. São igualmente válidas para todos, elas são conhecidas ex ante, com uma certa clareza, e assim funciona direito. Imagina se o futebol tivesse um juiz que concentra um poder absurdamente gigantesco e arbitrário. E vira uma hora... Já pensou? E vira uma hora e fala assim, não, agora para o jogo. Não gostei de você. Não gostei de você. Ou então, não, o Ronaldinho está jogando bem demais, está desequilibrando o jogo, sai por 5 minutos. Imagina se fosse uma coisa assim totalmente esquisita e aleatória e arbitrária. Isso é o governo regulando quase sempre a economia. Então, o problema é que na Rússia faltou o mínimo de instituição que preservassem as regras do jogo do livre mercado, né? Eu conto episódios anedóticos da Rússia que eu conheci. Eu trabalhei com o mercado russo, eu fui para lá 3 vezes e é realmente fantástico, né? E as coisas lá aconteciam que você não precisa ter muita imaginação para fazer filmes interessantes, basta olhar para a Rússia e as pessoas não vão acreditar. Coisas assim do arco da velha. Mas eu sou contra o excesso de regulação e principalmente a regulação arbitrária, né, que gera poder discricionário na mão do burocrata. Isso transforma todo empresário em refém da política. Tem uma piada que a gente gosta de contar, que é o seguinte: 3 empresários foram presos e estavam conversando para entender por que eles estavam lá. E aí um virou e falou o seguinte: olha, eu estou preso porque eu fui acusado de monopólio, porque eu pratiquei preço acima do considerado justo de mercado. E você? Eu estou preso porque eu coloquei o preço igual ao de mercado e fui acusado de cartel. E vira para o terceiro: e você? Não, eu fui acusado de dumping, que eu coloquei o preço abaixo do de mercado. Quer dizer, qualquer coisa que você escolha, né, você cai num critério subjetivo do burocrata de plantão que vai te ferrar. Então, eu tenho uma certa desconfiança desse poder colocado na mão desses clarividentes, abnegados e oniscientes e onipotentes burocratas, porque, em primeiro lugar, o burocrata, por definição, tende a seguir regras. Ele é um sujeito que gosta daquela rotina meio não inovadora. E, segundo, isso também é importante para voltar à parte teórica, né, para cada 1 ou 2 burocratas bem intencionados, tipo o Linneu, da grande família, você tem 100 Mendonças, né, que estão lá acomodados e que sobem na hierarquia aqueles que pensam como ele e não aqueles mais eficientes. Isso é o mais importante para frisar. O mecanismo de incentivo no livre mercado leva o proprietário da empresa e o escrutínio dos sócios a penalizar a incompetência e premiar a eficiência. No setor público é o contrário. Se você for muito eficiente, você vai ter corte de verba no ano seguinte, porque o seu departamento pode funcionar com menos verba. Quem é que quer isso? Ninguém, né? Então, a ineficiência costuma ser premiada no setor público. É isso, acho que a gente pode abrir para perguntas agora. Não, foi ele primeiro. Alguns afirmam que a atual crise bancária e imobiliária na Europa e nos Estados Unidos, ela aconteceu justamente devido à falta de regulamentação, quer dizer, maior intervenção do Estado que deveria ter acontecido. E apoiam essa afirmação, afirmando, por exemplo, que a Escandinávia, a Suécia, são países com padrão de vida muito bom e há uma grande intervenção estatal lá. Você falou do petróleo, não sei se a Noruega, como é que é o petróleo, não sei se não, é decente. É um bom, caso mas, raríssimo do bom, pois é, então eles afirmam que isso seria a favor da social-democracia e não de um regime tão livre como eu acho que você prega. O que você tem a dizer disso? Tá, esse é um assunto importante porque na crise de 29 a percepção era de que era uma crise do modelo laissez-faire capitalista e gerou um grau de intervenção estatal depois no mundo inteiro, né? Foi a época mais de flerte com o fascismo nos Estados Unidos, com Roosevelt, mas o resto dos países caíram literalmente em regimes fascistas ou nacional-socialistas ou comunistas, que é tudo muito parecido. Mas
o diagnóstico errado do médico vai levar a uma receita prejudicial. Então eu acho que hoje estão propondo mais do veneno que causou o problema. Eu digo o seguinte: todas as cenas do crime têm impressão digital do governo. Todas. Nos Estados Unidos, por exemplo, vamos pegar o caso da bolha de crédito, subprime. Eu tenho feito alertas no meu espaço do Globo, hoje, para poder depois mostrar, eu disse, né, que estão tentando fomentar uma bolha imobiliária no Brasil, graças aos bancos públicos. E ao discurso populista do político, Minha Casa Minha Vida, coisas desse tipo. Nos Estados Unidos foi assim também. A Casa Branca de Clinton, né, na era Clinton, pressionou as estatais, paraestatais, Fannie Mae e Freddie Mac, a conceder crédito para hispânico, para pessoal de baixa renda que não tinha condição de arcar com aquilo. Isso gerou problemas de subprime. Além disso, essas paraestatais, que eram empresas que contavam com o apoio tácito do governo e por isso tinham privilégios no mercado, chegaram a um grau de alavancagem de 50 vezes cada dólar emprestado para $1 de patrimônio. Faltou regulação. É a crítica que todo mundo faz. Essas duas empresas, Fannie Mae e Freddie Mac, contavam com um órgão regulador, cuja sigla é OFHEO, cuja única missão, se você entrar no site, a única missão está lá: cuidar da saúde financeira de Fannie Mae e Freddie Mac. Era essa a missão. Então o que aconteceu? O que eu falo no livro, resgatando o alerta de um poeta romano chamado Juvenal, que é o seguinte: quem vai vigiar, o vigia. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, para não depositar uma fé, uma esperança messiânica nesses governantes e não estar delegando, na prática, para raposas tomarem conta do galinheiro, que vai acordar com pena e osso no dia seguinte. Então, eu tenho para mim que boa parte desses problemas foram gerados por excessiva intervenção governamental. A gente pode falar que houve má regulação do sistema financeiro? Sim, eu concordo. Mas aí, novamente, tem lá uma impressão digital enorme, um dedão do governo, chamado Federal Reserve. O Banco Central americano e os outros também, eles estimularam de tal forma a farra de crédito que eles são os grandes responsáveis por esses ciclos. Eles inundaram os mercados com taxa de juros artificialmente baixa e com dinheiro para estimular mais crédito, porque eles não queriam passar pela fase de sofrimento de um ajuste necessário na época que estourou lá a crise do Nasdaq, de tecnologia. Inclusive um sujeito muito lido e respeitado, não sei como, até hoje, que tem prêmio Nobel de Economia, às vezes é preciso um PhD para falar verdadeiras atrocidades, que é o Paul Krugman, que diz o seguinte, ele em 2002, ele pediu uma bolha imobiliária. Ele falou: precisamos estimular uma bolha imobiliária para curar a bolha de tecnologia. Às vezes a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente deseja, né? Ele teve. E ele se faz desentendido hoje. Hoje ele diz que a gente precisa investir em armamento para se proteger contra alienígenas. Porque dinheiro, ele disse isso. Ele disse. Porque para ele, na cabeça dele é o seguinte: gasto público numa hora dessa de crise é bom. Mesmo que seja para cavar buraco e depois fechar. Esse pessoal acredita até hoje que guerra é uma coisa que gera prosperidade econômica. E eles continuaram caindo nessa falácia com um furacão Sandy agora. Ah, mas a reconstrução vai ser boa para o PIB. Pô, se isso é verdade, joga logo uma bomba atômica em Nova York. Vai ser ótimo para o PIB. O economista austríaco Mises já tinha, Bastiat, muito antes dele, já tinha refutado isso com a teoria das janelas quebradas. Aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Óbvio que você vai gerar emprego para alguns setores, mas, pelo amor de Deus, destruição não é bom para ninguém. Desviar recurso e trabalho escasso para produzir navio de guerra que vai acabar no fundo do oceano não pode ser prosperidade para lugar nenhum. Então isso é tão simples de entender, por isso que eu disse, às vezes é preciso um PhD para falar coisas realmente assombrosas. Menos entusiasmado e menos interessante que o Rodrigo, eu diria o seguinte: nessa questão da regulação de forma geral, a regulação está sempre correndo atrás. Esse que é o problema. Você não consegue ter uma regulação proativa. Na maioria das vezes, 99,99% do tempo, ela é reativa. Ela aprende e é feito. As sacanagens vão saindo pelo DIC e a regulação vai indo atrás. Você vê uma questão muito grave do rate. O rate era uma coisa que se inverteu de papel. O rate foi criado para a proteção das pessoas que queriam analisar compras. Você contratar uma empresa de rating para analisar o seu investimento, você pessoa investidor. As empresas entenderam isso e cooptaram as agências de rating para dar os ratings para as empresas. Com um baita auxílio do governo. Exatamente. Sabe como?
falando que para ser aprovado certos créditos tinha que ter presença nacional, e ela ajudou a criar um cartel. Hoje você devia tirar tudo de rating, deixa o cara fazer o que quiser e acabou. Agora eu só queria falar um pouco, todos os assuntos que a gente esqueceu de falar aqui. Primeiro falar um pouco da intervenção da social-democracia. Quer dizer, vamos deixar o Keynes, coitado, morto em paz, tá? O Keynes não era a favor de gasto a qualquer hora, em qualquer tempo. O Keynes fez uma teoria para a armadilha da liquidez. A teoria do Keynes era quando você não podia mais, a moeda não tinha mais sua função em afetar a redução de taxas de juros, e você precisava de um elemento atacar alienígena que fosse para estimular a economia. O que a gente fez na Europa já é questionável, o que fez no Brasil então é um desastre, porque você exatamente faz a expansão de gasto antes de tentar reduzir a taxa de juros. Você gasta, depois você reduz a taxa de juros. Não é à toa que a carga tributária brasileira sobe do jeito que sobe. Ela tem um movimento geométrico maior ainda do que uma economia americana que passou por 2 guerras. Então, daí você tem a noção do que é um malefício da participação do Estado na economia. Eu costumo dizer que Keynes é muito menos pior do que os keynesianos. Hayek, ciente disso, pediu, pelo amor de Deus, não virem hayekianos. A maioria dos keynesianos são manetas. Eles lembram da questão anticíclica só na hora da recessão, na hora da bonança. O governo também pode gastar mais. Rodrigo, e a Escandinávia, só um minuto. Tá. A social-democracia, ela é ineficiente do ponto de vista de dinamismo econômico. Mas ela não precisa necessariamente quebrar. Se você arrecadar muito e não gastar mais do que isso, você gera pouco dinamismo. A Suécia ficou muito mais rica antes, na fase liberal, passou por uma crise, em 92 quebrou todo o sistema bancário, quebrou o país, reformou. Hoje tem legislação trabalhista muito mais liberal que a nossa, a Escandinávia inteira. Dinamarca não tem salário mínimo, né? Então, por aí vai. Bem mais liberal que o Brasil, no ranking de liberdade econômica. Mas você consegue manter um país com alta tributação boiando, né, sem afundar, se ele não gastar mais do que isso. O problema desse país como Grécia e tudo mais foi que gastou muito mais do que arrecadava. Só que não é eficiente nem dinâmico. E o problema do welfare state é que você gera essas bombas-relógios, né, que por exemplo, a questão da previdência social. Eu tenho um capítulo aqui sobre isso que eu acho um dos mais importantes, porque a previdência no Brasil ela é estatizada. O Paulo Rabelo de Castro tem batido muito nessa tecla. Nós não só não podemos escolher quanto poupar, como onde investir. O governo tira e ele toma nosso dinheiro. E é uma verdadeira pirâmide Ponzi. Enquanto a demografia ajuda, Madoff aprendeu com a Social Security, a fazer pirâmide. Enquanto tem mais entrante do que sainte, o troço sobrevive. Quando a demografia começa a sair de pirâmide para quadrado ou pirâmide invertida, não tem trabalhador suficiente para pagar a conta de aposentado. O negócio vai implodir. No Brasil é uma bomba relógio. Cláudio. Bem, eu não vou fazer uma pergunta, até porque o senhor responde todas as perguntas e questões possíveis. Não. Vou até parabenizar você pelo seu livro, que eu espero que contribua para destruir esse mito do Estado como ente benéfico, que resolve todas as soluções do mundo, faz a caridade, desenvolve tudo. Né? E lembrando, né, que, como disse Reagan, né, que o Estado é parte do problema, não é da solução. Né? Se a gente quiser não acabar a fome no país, qual é fazer? Fazer um Ministério da Fome. Aí com certeza a fome não vai acabar. Porque se um dia não acabava, as pessoas vão perder o emprego nesse Ministério da Fome. E se acabar um dia, vai ter o Ministério da Obesidade. O Leandro Narlock, ontem eu lancei o livro em São Paulo, o Leandro Narlock teve uma tirada muito boa, que ele falou que se a Telebrás existisse até hoje, o governo estaria vendo como fazer cotas para atender certas demandas da sociedade que não tem telefone ainda. É óbvio que seria isso. Não tem nenhuma dúvida. A frase da epígrafe do livro, do Milton Friedman, é que se o governo tomar conta do deserto do Saara, em 5 anos acabaremos. Bernardo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de privatização e concessão, porque eu particularmente vejo uma diferença muito clara entre privatização, ou seja, você realmente respeitar aquilo que se vende para a iniciativa privada, mas como sendo da iniciativa privada, e aquilo que é concedido, ou seja, aquilo que na verdade é alugado, e aí tem uma série de problemas que vem junto, que eu tenho certeza que você sabe bastante sobre o tema, e eu gostaria que você então discutisse se realmente é a mesma coisa, se é diferente, as consequências danosas da concessão
principalmente relativo à questão de dinheiro do BNDES nisso. E